Oi, meu nome é Lucas Guido. No São Domingos a gente faz a monografia no segundo ano, né? Todo segundo ano faz monografias. É um processo que a gente escolhe um tema e a gente desenvolve ele, né? A gente pesquisa algum tema de nosso interesse, bem livre assim no que a gente gosta. E a gente vai pesquisando, a gente tenta fazer um trabalho acadêmico mesmo que ele não seja num nível de faculdade, a gente tenta fazer esse processo. Para mim, esse processo envolveu ciência da computação, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu investiguei um pouco os problemas NP completos, que são problemas que os computadores têm dificuldade de resolver. E é um tema que me interessou por volta do primeiro ano e eu pensei que seria interessante, né? Como o segundo ano eu estava lá chegando, eu já cogitei isso como tema da monografia. Calma, eu volto do começo ou já volto falando da monografia? Uma monografia sobre Rafa Moreira, o trap e a contemporaneidade. Meu orientador... meu orientador é o Daniel Souza, professor de filosofia. Mano, basicamente a monografia... Eu pude fazer a monografia que o Colégio São Domingos proporciona. Foi muito interessante poder escolher um tema do meu interesse para escrever sobre durante o ano inteiro. E eu escolhi falar sobre assassinos em série, os serial killers, que são um tema que eu me interesso desde muito tempo, esses casos criminais. E com a ajuda do meu orientador eu consegui realmente ter um rumo para onde minha pesquisa ia seguir. No final eu acabei falando sobre um debate clínico entre psiquiatria e psicanálise para analisar o indivíduo psicopata. E depois eu abordei falando o que realmente são os serial killers e como eles se diferenciam de outros tipos de assassinos que a gente tem pelo mundo. A gente hoje está no nosso projeto do São Domingos. A gente tem um projeto de culinária, toda semana a gente cozinha pratos diversos, seja doce ou salgado. Hoje a gente está fazendo esfirra, a gente que prepara a massa e tudo, a gente prepara o recheio. É uma experiência bem legal, assim, e eu acho que ela é muito boa para a integração dos alunos também, porque eu pude conhecer várias pessoas do terceiro ano que eu não conhecia, e você pode ver que todo mundo se enturma e faz com muita felicidade, assim. É uma coisa bem legal, bem recompensadora e ensina muitas coisas importantes pra gente. Esses dias a gente mexeu com gorduras, né? E a gente aprendeu como é que os lipídios, que é outro nome para gordura, é digerido no nosso corpo, como que ele funciona. Ou, por exemplo, como fazer a massa de farinha ficar mais elástica através da sova, várias coisas assim, cada aula é uma coisa diferente. Semana passada a gente fez banoffee, que é uma espécie de torta de banana que leva doce de leite, chantilly e tem a camada de baixo é uma camada de maisena. Então são coisas muito diversas e a gente nesse mesmo processo a gente vai aprendendo como funciona a química por trás, né? Então a gente aprende a diferença do fermento químico, do biológico. A gente misturou o fermento com o sal e depois com a água quente. Por que a água tem que ser quente, entendeu? As coisas pequenas que a gente não fica pensando na hora que a gente tá fazendo, mas que aí no projeto a gente vai descobrindo e a parte melhor depois a gente come. A minha orientadora é a Bilu e eu também falo um pouco do impacto do serial killer sendo representado no cinema. E eu tô fazendo a monografia sobre o voodoo e o contínuo entre bem e mal. Na minha monografia, inicialmente, eu queria abordar como laboratório de pesquisa a Revolução do Haiti, onde a gente pode encontrar traços de espiritualidade e religião influenciando na resistência desses povos aos colonizadores. E eu utilizei o voodoo como objeto de pesquisa para isso, já que a indústria cinematográfica americana e, enfim, os contos de terror se apropriaram desse objeto cultural, desse sistema cultural religioso do Haiti para lucrar em cima, para fazer entretenimento. Sobre moda, sobre anos 70 e tratar um pouco de gênero, essas questões das expressões de gênero, e eu não sabia muito o que fazer com isso, que aí meu tema foi pesquisa, o gênero e a moda.
esquiza um conceito do Deleuze do Guattari, dos anos 70, para a invenção do sujeito e da subjetividade. E daí eu usei como uma lente assim, para olhar para esses assuntos o David Bowie, né? E ele teve uma importância muito grande assim, na estética, na moda, durante os anos 70, que então abarcou também outra coisa que eu queria falar. E aí foi isso. O problema que eu resolvi pensar foi o mundo moderno, que é um tema bem grande, assim, mais especificamente as relações internacionais. Então o que eu tive que fazer foi pensar esse mundo moderno como, segundo lógicas filosóficas que eu li alguns livros para entender um pouco sobre, o que eu chamei de, sei lá, umas lógicas de separabilidade, por exemplo. Aí eu pensei um pouco o contrato social como uma coisa que estrutura esse mundo moderno e essas lógicas. Aí, entrando um pouco nas relações internacionais, a colonização como alguma coisa que forma este mundo moderno. E a ideia toda da monografia, no que eu disse da conclusão, seria talvez apresentar uma nova possibilidade de você pensar esse mundo. Não sei o que eu toco exatamente. Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quarta-feira é um dia interessante por causa disso, até porque as dobradinhas eu na minha classe tem dobradinha de português, dobradinha de química na quarta-feira, então é tipo um dia criminoso assim, mas realmente durante as aulas do projeto é o que torna o dia mais interessante, que é esse espaço, né, para poder brincar assim, é bem legal. Esse projeto que a escola organizou para nós alunos foi um grande alívio para todo mundo, é um grande centro de artistas. A gente consegue um espaço bem legal para conseguir falar das nossas artes, nossos projetos, nossas ideias. Eu mesmo lançando um álbum esse ano, vim recebendo a força dos professores. O projeto que eu estou formando agora é basicamente o meu primeiro projeto, na real, que é um disco, que é o Turbante Uniforme, que é quase que uma representação da vida, por mais que eu não saiba nada dela. É uma representação da vida como múltiplas facetas, múltiplas voltas de um turbante, só que tudo uniformemente, que a gente chama de vida. Então ela é uma ordem que separa entre gênesis, ascensão, descensão e morte. Então tem umas poesias no meio, é de canção mesmo, nada muito definido, tem de tudo, tem samba, tem bossa, tem salsa cubana, e é isso. Amei demais e agora eu me arrependi, mas eu tô aqui pra falar que eu não consegui amar demais, porque eu sou demais. E agora eu falo atrás que eu não volto atrás, então eu mando papo, irmão. Eu não amo, mas não porque elas tudo quebrou meu coração. Então eu mando a rima, eu amei demais, me arrependi e agora eu não amo mais.